Com o livro Mantras de Vida, nós damos boas-vindas e convidamos ao nosso estudo da noite. Mantras de Vida de Luester e o nosso mantra de hoje. Observo Deus no meu organismo, admirando o sábio arquiteto que o construiu. Sinto Deus na minha fala, sentindo a harmonia das palavras que saem da minha boca. E sou feliz por isso. Beleza. No Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, chegamos ao item Liberdade de Pensar. É a pergunta 833. Existe no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e da qual ele goze de absoluta liberdade? O pensamento. O homem goza de ilimitada liberdade no pensamento, pois que não há como lhe pôr peias. Pode-se lhe deter o voo, nunca aniquilá-lo. O pensamento E o pensamento é mais do que simples divagações, né? Tem toda uma estrutura espiritual nisso. Vamos ao livro O Céu e o Inferno e entramos numa comunicação dos espíritos de criminosos arrependidos. Essa comunicação é de Jacques Latour, assassino condenado pelo júri de Foix e executado em setembro de 1864. É bastante extensa, vai durar muitos dias. Então vamos por partes. Em reunião íntima de 7 a 8 pessoas, em Bruxelas, a 13 de setembro de 1864, a qual assistíamos, foi pedido a um médium que tomasse do lápis, sem que, aliás, houvéssemos feito qualquer evocação especial. Possuído de extraordinária agitação, ei-lo a traçar caracteres muito grossos e depois, rasgando o papel, exclamou: Arrependo-me, arrependo-me, Latour. Surpreendidos com a inesperada comunicação, de modo algum provocada, visto como ninguém pensara nesse infeliz cuja morte até então era ignorada por uma parte dos assistentes, dirigimos ao espírito palavras de conforto e comiseração, fazendo-lhe em seguida esta pergunta: que motivo o levou a se manifestar aqui, de preferência a outro lugar, quando não foi evocado? O médium respondeu de viva voz: vi que almas compassivas teriam piedade de mim, ao passo que outros ou me evocavam mais por curiosidade do que por caridade, ou de mim se afastavam horrorizados. Depois começou por uma cena indescritível que não durou mais de meia hora. O médium, juntando os gestos e a expressão da fisionomia à palavra, deixava patente a identificação do espírito com a sua pessoa. Às vezes, esses gestos de cruel desespero desenhavam vivamente o seu sofrimento. O tom da sua voz era tão compungido, as súplicas tão veementes, que ficávamos profundamente comovidos. Alguns estavam mesmo aterrorizados com a superexcitação do médium, mas nós sabíamos que a manifestação de um ente arrependido, que implora piedade, nenhum perigo poderia oferecer. Se ele buscou os órgãos do médium, é que melhor desejava patentear a sua situação, a fim de que mais nos interessássemos pela sua sorte
e não como os espíritos obsessores e possessores que visam apoderar-se dos médiuns para os dominarem. Tal manifestação lhe fora talvez permitida não só em benefício próprio, como também para edificação dos circunstantes. E ele exclama: ó sim, piedade, muito necessito dela. Não sabem o que sofro, não sabem e não poderão compreender. É horrível. A guilhotina. Que vale a guilhotina comparada a esse sofrimento de agora? Nada. É um instante. Este fogo que me devora, sim, é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas nem repouso, sem fim. E as minhas vítimas ali estão ao redor, a me mostrar os ferimentos, a me perseguirem com seus olhares. Aí estão, e vejo-as todas, todas, sem poder fugir delas. E este mar de sangue, e este ouro manchado de sangue, tudo aí está, tudo, e sempre diante de meus olhos. E o cheiro de sangue, não o sentem? Ah, sangue e sempre sangue. Elas que imploram as pobres vítimas, e eu a feri-las sempre, sempre, impiedosamente. O sangue inebria-me. Acreditava que depois da morte tudo estaria terminado, e assim foi que afrontei o suplício e afrontei o próprio Deus, renegando-o. Entretanto, quando me julgava aniquilado para sempre, que terrível despertar! Ah, sim, terrível, cercado de cadáveres, de espectros ameaçadores, os pés atolados em sangue. Acreditava-me morto e estou vivo. Horrendo, horrendo, mais horrendo que todos os suplícios da terra. Ah, se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. Certo, não haveria mais assassínios, nem criminosos, nem malfeitores. Eu só queria que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e sofro. Ah, então não mais o seriam, porque é horrível esse sofrimento. Bem sei que o merecia, meu Deus, porque também eu não tive compaixão das minhas vítimas. Repelia as mãos súplices quando imploravam que as poupasse. Sim, fui cruel, de certo, matando-as covardemente para roubá-las. E fui ímpio, e fui blasfemo também, renegando o vosso sacratíssimo nome. Quis enganar-me porque eu queria persuadir-me de que vós não existíeis. Meu Deus, eu sou grande criminoso. Agora o compreendo. Mas não tereis piedade de mim? Vós sois Deus, isto é, a bondade, a misericórdia. Sois onipotente. Piedade, Senhor, piedade, eu vou-lo peço. Não sejais inexorável. Liberte-me destes olhares odiosos, destes espectros horríveis, deste sangue, das minhas vítimas, olhares que quais punhaladas me varam o coração. Vocês que aí estão, que me ouvem, sejam bondosos, almas caritativas. Sim, eu o vejo. Sei que tem piedade de mim, não é verdade? Haverão de orar por mim. Ah, eu suplico, não me abandonem como fiz outrora aos outros. Pedirão a Deus que me tirem desse horrível espetáculo diante os olhos, e Ele os ouvirá, porque sois bons. Imploro, orem por mim. Os assistentes sensibilizados dirigiram-lhe palavras de conforto e consolação. Deus, disseram-lhe, não é inflexível. Apenas exige do culpado um arrependimento sincero, aliado à vontade de reparar o mal praticado. Uma vez que o seu coração não está petrificado e que lhe pede perdão dos seus crimes, a sua misericórdia baixará sobre ti. Preciso é, pois, que persevere na boa resolução de reparar o mal que fez. Certo, não pode restituir às vítimas as vidas que foram arrancadas, mas se o impetrar com fervor, Deus permitirá que as encontre em uma nova encarnação, na qual lhe
lhes poderá patentear tanto o devotamento quanto o mal que lhes fez. E quando a reparação lhe parecer suficiente, para logo entrará na sua santa graça. Assim, a duração de seu castigo está nas suas mãos, dependendo de ti abreviá-lo. Comprometemo-nos a auxiliá-lo com as nossas preces e invocar para si a assistência dos bons espíritos. Vamos pronunciar em sua intenção a prece que se contém em O Evangelho segundo o Espiritismo, referente aos espíritos sofredores e arrependidos. Não pronunciaremos a que se refere aos maus espíritos, porque desde que se arrependeu, que implora, que renuncia ao mal, não passa para nós de um espírito infeliz e não mau. E vamos continuar na próxima. E vamos encerrar então com uma trovinha de Marcelo Gama, do livro Trovas do Outro Mundo, chama-se Retalhos. Não sei que glória mais vasta, se da estrela na amplidão, se da fonte que se arrasta, servindo a todos no chão.